Estamos ao vivo. Olá, esperar as pessoas entrarem. Opa, já tem várias pessoas entrando. Olá, pessoal. Bruno, nosso convidado, entrou. A gente vai esperar só mais 2 minutinhos para poder iniciar nossa live, tá? Hoje a gente vai falar sobre assistência farmacêutica no município de Salvador. Eu tô procurando aqui onde é que eu vou colocar o nome da live. Se alguém souber, me orientem. Que da outra vez, essa é a segunda live que eu tô moderando. Da outra vez eu não coloquei o nome da live. E aí a assessoria de comunicação do conselho falou: você tem que colocar o nome da live. Mas eu não tô achando. Isabelle, se você estiver por aí, por favor, me dê uma orientação, tá? Já já a gente vai iniciar, gente, nossa live. Eu vou... Opa! Botei sem querer isso aqui. Já já eu vou desativar os comentários. Eu acho que fica... Ou eu deixo... 19 horas. Acho que eu já vou começar. A gente já tem 25 pessoas aqui. Eu vou convidar Bruno, tá? Talvez quando eu convidar ele, eu acho onde é que vai ser o nome da live. A Adriana entrou. Tudo bom, Adri? Bruno, boa noite. Pessoal, a gente vai fazer os testes aqui dos áudios para saber de vocês se tá tudo ok, tá? Isabelle, Adriana. Bruno, para você tá conseguindo ouvir direitinho? Eu não lhe ouço. Talvez seja melhor tirar o seu fone. Olha aí, tá escutando agora? Agora eu tô escutando, agora tá ótimo. Então vai ter que ser melhor sem fone mesmo. Ficou ótimo sem fone. Agora eu vou perguntar para as pessoas o que é que elas estão achando. Fale um pouquinho só para a gente fazer esse teste. Boa noite, estão me escutando belezinha? Preciso falar mais alto ou não? Estou escutando direitinho. Por favor, nos deem um retorno, porque isso é Aí, essencial. tá falando que tá ótimo. Pronto. Isabelle, que é nossa assessora de comunicação, ela está atenta. Disse que os áudios estão ótimos, tá? Isabelle, por favor, também me oriente como é que deve colocar o nome da live, porque eu ainda não achei. Bom, eu acho que a gente espera mais uns 2 minutos para poder iniciar, porque a gente ainda só tem agora 40 pessoas na live, para esperar um pouquinho, né? Várias pessoas falando, dizendo que tá bom. Caio, que foi meu estagiário quando eu trabalhava com o Bruno na secretaria, entrou. Hoje ele trabalha na oncologia. Lenilson. Deve ser Bruna, Rosário, tem algumas pessoas entrando. Deixa dar só 50 pessoas, Bruno, porque aí a gente começa, Começa, pode tá tudo bem. bom? Aqui, esperando. JJ entrou, que também trabalha com o Bruno, grande amigo nosso. Tem muito tempo. JJ, ele é Todo mundo que trabalha farmacêutico comigo acho que já tá aí já. na Central de Abastecimento Farmacêutico daqui do município de Salvador. Acho que a gente vai ver muita gente conhecida entrando para bater para ver a gente conversando um pouquinho. Para você aparece o local para escrever e fixar, como se fosse responder um dos comentários. Ah, será que é aqui? Publicar. Mas não ficou fixo, né? Eu não sei. Eu botei o nome
da live. Thalita entrou, tudo bom, Thalita? Ó, não tá aparecendo esse local para poder ficar fixo. Eu acho que já dá para começar. Bom, eu sou Maria Fernanda, eu sou farmacêutica, assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, né? Essa é a nossa, nesse formato via Instagram, é a nossa terceira live. A gente já teve outras lives, elas acontecem semanalmente nas terças-feiras, né? De 7 às 8 da noite, sempre acontecem com diversas abordagens, mas sempre está tratando a questão da pandemia, né? Hoje nós estamos com o Bruno Viriato, ele é coordenador da assistência farmacêutica do município de Salvador. Hoje a gente vai falar sobre as ações da assistência farmacêutica na pandemia por Covid e justamente sobre essa experiência do município, como é que tem acontecido, né? Bruno, ele é farmacêutico e coordenador da assistência farmacêutica já tem alguns anos. Eu acho que já deve ter em torno de 8 anos, né, Bruno? Você como coordenador? Faz 9, eu acho que em setembro, agora. 9 anos. Eu já trabalhei com o Bruno também, se eu não me engano, eu trabalhei 4 anos na assistência farmacêutica, no nível central. E aí, então, assim, é um querido para mim, além de colega profissional, né? É uma pessoa que eu tenho muito carinho. Então, essa live, ela vai ser um agradecimento, eu acho, né? Por essa nossa nessa temporada juntos, na profissão, esse afeto, né? Então, assim, hoje, Salvador, ela tem... Eu vou falar um pouquinho dos casos, né? E aí depois a gente começa para você falando um pouco sobre as questões específicas da assistência farmacêutica, né? Vou dar uma Ok. breve introdução. Hoje a gente tem em Salvador, né, 2 milhões e 800 mil habitantes, né? Casos confirmados de Covid são 21.162 casos, né? Recuperados são 8.100. A gente tem, infelizmente, 775 mortes, né? Esses são os dados do informe.salvador.ba.gov.br, que são informações sobre o município. Inclusive, nesse site você pode encontrar questões relacionadas a plano de ação da prefeitura, né? Essas informações de como a prefeitura ela vem lidando com a pandemia. E aí, diante de toda essa situação que nós estamos vivenciando, eu queria, Bruno, que você falasse um pouco, né? Como é que, antes mesmo de falar da pandemia, falar um pouco dessa estrutura, de como é a assistência farmacêutica do município, como ela se comporta normalmente e o que houve de diferença depois que começou o surto lá em Wuhan, na China, e como foi que o município de Salvador ele começou a se organizar frente a essa pandemia que a gente está vivendo nesse momento. Boa noite a todos que estão aí. Está sendo um desafio muito grande, uma coisa nunca vivida no mundo moderno. Então é tudo muito novo. Só que com muito trabalho em equipe e também muito estudo, a gente está conseguindo a cada dia vencer esses desafios. Logo quando começou com a pandemia do Covid, logo no início, lá de janeiro praticamente, a gente já vem vendo as notícias e a gente estudando os casos lá em Wuhan, das inovações, tudo que de novo que se passava. Eu e minha equipe, os colegas da ponta, sempre davam sugestões, a gente vinha estudando. Logo após o carnaval, em fevereiro, a gente já vem discutindo e fazendo reuniões em equipe com farmacêuticos e também com a parte médica e enfermeiros da rede, para ver quais medicamentos a gente seria necessário para enfrentar a pandemia. Então, a gente dividiu medicamentos básicos e medicamentos que eram utilizados na urgência e emergência. Então, a gente começou a pensar, antes de começar aparecer esse número de casos que a gente tem hoje. Então, a gente trabalhou muito tempo, a gente conseguiu avançar em algumas coisas, porque a gente planejou com bastante tempo de antecedência. A gente começou a prever isso em fevereiro,
muitas das nossas compras a gente já começou a fazer em março, esperando e abastecendo para o que vier. Por exemplo, os medicamentos de urgência e emergência, que a gente utiliza muito para intubação dos pacientes, eu já fiz minhas compras em março. Alguns estão chegando aos poucos aqui, porque devido à falta nacional, mas a gente está abastecido. E também a gente vendo que os casos no mundo iam afetar mais as pessoas de diabetes e de hipertensão, a gente abasteceu bastante a rede em relação aos medicamentos de uso contínuo. Então, as coisas, a gente fez isso com uma antecedência muito grande. Em relação a como a assistência farmacêutica ela está estruturada no município, você pode dizer alguns dados em relação à quantidade de farmácias, Nós temos... quantidade de farmacêuticos, essas farmácias elas estão estruturadas em quais tipos, né? Pronto atendimento, hospital, CAPs, centros de referência, só para as pessoas que estão assistindo a gente entenderem a dimensão e a complexidade do que é gerir assistência farmacêutica hoje no município de Salvador. Isso. Nós temos 161 farmácias que são divididas em UBS, USF, Centros de Saúde Mental, CAPs e UPAs. Dividido nos 12 distritos de Salvador, nós temos 12 distritos sanitários e eles estão divididos, né, na cidade de Salvador dessa forma. Então, é muito grande, são muitas farmácias, tá entendendo? A gente trabalha com uma equipe muito grande e para mandar medicamento para essas farmácias todas, a gente precisa de uma equipe muito competente, tanto no nível central quanto no almoxarifado como na ponta, para chegar esses medicamentos aos pacientes. Entendi. E hoje, os farmacêuticos que atuam, né, nessas unidades, e aí você estava falando que houve todo um planejamento, né, da organização para a pandemia, no que diz respeito, né, às mudanças que houveram de como de como era antes e de como é agora, na urgência e emergência e esses novos leitos que nós estamos tendo, né, no município, né, a cada dia o prefeito ACM Neto ele vem falando, a gente ainda não atingiu o limite dos leitos porque nós estamos adicionando mais leitos, estão sendo abertos outros leitos em hospitais, né? Aí tem diversos locais que ele tem falado. A gestão, a entrega desses medicamentos, a disponibilidade dos medicamentos que ali estão sendo utilizados, ela também parte da gerência da assistência farmacêutica ou porque a gente sabe que alguns deles são terceirizados, né? Essa gerência desses medicamentos, o acesso a esses medicamentos, as compras, elas são feitas também pela assistência farmacêutica do município ou a gestão também é terceirizada ou eu me equivoquei, não é terceirizado? Uma parte é terceirizada, a gente tem 3 UPAs de gestão própria e 2 PAs de gestão própria. O restante são terceirizados. A responsabilidade pela aquisição dos medicamentos dos terceirizados é da empresa ganhadora da licitação para administrar a unidade. E as nossas de gestão própria, quem faz a compra e a logística é o nível central, o almoxarifado e os farmacêuticos que trabalham nesses locais. Entendi. Porque aí a gente consegue entender mais ou menos como é que funciona, né? Só que o tratamento do paciente das UPAs terceirizadas é discutido com o nível central. A equipe que faz a licitação, que faz o termo de referência da unidade, ela informa quais patologias geralmente vai aparecer e quais medicamentos tem que ter nessa UPA. Então, o nível central trabalha dessa forma, mas a aquisição em si são eles que fazem. Entendi. Então, quer dizer que a Secretaria de Saúde, dentro do nível central, ela faz digamos assim, um protocolo, cria diretrizes, Isso. né? E nesse termo de referência, e vocês escrevem um termo de referência dizendo o que é necessário para que essa unidade, essa empresa que vai ser terceirizada, que vai ser responsável
por essa unidade de emergência, hospital, né? O que vai ser necessário ter lá. Não é ela que decide, quem decide é a própria secretaria. Também é uma coisa que é discutível. A própria equipe médica da unidade também, ela pode chegar e ver que é necessário outro medicamento. Pode ser um medicamento até, como é que fala, mais caro até do que a gente solicitou, então, mas é livre isso também. Mas existem um termo de referência norteando o contrato. Mas também está livre a própria empresa ver que é necessário outro tipo de medicamento e ele pode colocar no rol deles lá. Nessa questão da seleção dos médicos, desculpa, não sei se estão ouvindo, mas minha cachorra está latindo. E é isso, eu não tenho como controlar. E o meu está É... E aí, o que é que acontece? Nessa questão da seleção dos medicamentos, né? Porque a gente sabe que a Covid, ela faz com que algumas pessoas elas precisem ser internadas, né? Claro, não é a grande maioria dos casos, mas tem pessoas que vão precisar estarem hospitalizadas e outras até vão precisar de respiradores, né? E aí, inclusive nessa questão do respirador, a gente ouve muita mídia falar, porque precisa do respirador. E aí a gente só ouve falar disso, né? Aí o que a gente esquece, né? É porque a população ela acaba não sabendo, é que além do respirador é preciso dos leitos, é preciso do pessoal que vai estar vai estar ali atendendo. E também os medicamentos, não é isso, Bruno? Isso. E aí você estava falando da questão, né? Eu, como trabalho no Centro de Informação sobre Medicamento, eu tenho recebido alguns questionamentos de alguns farmacêuticos perguntando: eu estou em falta de bloqueadores neuromusculares, que são medicamentos utilizados para sedação do paciente no momento, né, da intubação orotraqueal, por exemplo, e que não estão conseguindo comprar. E você citou há pouco, né, como é que está sendo a conduta de vocês sobre as compras, né? Então, assim, é preciso pensar, né, em toda essa questão da equipe multiprofissional, que não está só envolvido, né, o enfermeiro, o médico, mas a gente também tem o fisioterapeuta, a gente tem o farmacêutico clínico, que pode estar ali auxiliando nesse momento, mas também o farmacêutico da gestão, que está ali decidindo, que está ali comprando, que está ali planejando, né, todas essas necessidades, como é a sua função e de toda a sua equipe, né, no nível central. Me diz, como é que vocês planejaram, tem uma lista dos medicamentos que são essenciais para o tratamento da Covid em momento hospitalar, né, no leito hospitalar, quando o paciente está na intubação, quais são os medicamentos que vão ser necessários? E, além disso, né, dessa questão desses medicamentos, a equipe que está envolvida, ela disponibiliza, tem troca entre os municípios dessas informações? Explica um pouquinho para a gente como é que é essa questão. O que aconteceu? A gente teve uma assertiva muito grande, porque a gente fez reuniões antes de chegar esse número de casos hoje, a gente fez reuniões quando não tinha praticamente caso nenhum em Salvador. Então a gente já pensou, o que vai acontecer? Como o povo falava, o pico vai ser em maio, o pico vai ser em junho. A gente falou assim, para a gente enfrentar isso, o que a gente precisa de medicamento? Então eu fiz uma reunião tanto com farmacêuticos, como também com uma equipe de infectologistas da secretaria, e a gente começou a desenhar o cenário, vendo o que precisaria um paciente que precisa ser internado, entubado, precisa de quê? Vai precisar dos bloqueadores neuromusculares, vão precisar de antibióticos, vão precisar, se ele ficar muito tempo entubado, ele pode pegar tal bactéria ou tal fungo. E aí a gente precisou comprar esses antibióticos para esse público de paciente. Alguns antibióticos a gente não tinha na rede. E agora a gente passou a ter, justamente por causa do número de pacientes que vão ser entubados, os bloqueadores neuromusculares e outros medicamentos. A gente fez essa aquisição, como eu falei, a gente já tentou comprar isso muito tempo atrás, então a gente se antecipou
alguns municípios aí, que hoje a pessoa está tentando comprar e não está achando. Então, vários medicamentos eu comecei a comprar animais. E à medida desde quando começou, tem coisas que a gente está chegando aos poucos, mas está chegando porque a gente se programou há muito tempo atrás. Só que existe muita troca. Enquanto os meus medicamentos não chegavam, os bloqueadores neuromusculares, eu entrei em contato com alguns colegas e colegas de outros municípios que não estão utilizando nesse momento me cederam a quantidade para eu aguentar até chegar o meu já chegou, vou pagar agora a quem me emprestou. Mas é importantíssima essa interação entre os municípios, um ajudando o outro, porque a gente sabe do problema que está acontecendo, da falta de medicamentos a nível nacional e até mundial, falta de matéria-prima, alta do dólar, tudo isso impacta na falta de medicamentos. Então, como você falou, muitas pessoas só ficavam pensando no respirador, mas esqueceram todo o resto. Só que a gente pensou em tudo. Enquanto uns corriam atrás dos respiradores, outros corriam para adquirir leitos e o nível central, assistência farmacêutica, correu para ter esses medicamentos. Então, hoje, eu espero que esse pico, esse número de casos despenque, mas, por enquanto, nós estamos tranquilos e abastecidos. Só, por exemplo, acho que a gente utilizava 30 bloqueadores neuromusculares por mês. Hoje tem dias que pode chegar a 30, a 100 por semana, entendeu? Então, tinha umas coisas assim que mudou totalmente a logística do medicamento, a quantidade de vários medicamentos aumentou demais, coisas que a gente não tinha visto e não tinha como prever. Então, e também que eu quero deixar claro para todo mundo que, como é uma coisa nova, cada dia é um aprendizado. Cada dia é uma coisa nova. Tem dia que fala que hidroxicloroquina presta, tem outro dia que fala que não presta. Tem um que fala que ivermectina presta, no outro dia fala que não presta. Então, cada dia a gente corre para adquirir uma coisa e chega e vem uma informação nova e fala que não serve, entendeu? Então, isso aí é uma coisa diária, a gente vai ter que estudar diariamente para... É verdade. Todos os dias aparece uma coisa nova. Então, é importante todo mundo ficar ligado, apesar que eu não gosto de ficar assistindo televisão para ver tanta miséria, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar estudando e vendo as notícias para a gente ver o que tem de importante para filtrar também, né? Porque tem muita fake news. Tem muita fake news. Então a gente tem que filtrar o que serve de informação e o que não serve. Então, o que eu deixo claro para vocês é que a gente tem que sempre se programar com antecedência. Sempre tem que pensar o que pode vir a acontecer para a gente se antecipar a esses problemas. E, graças a Deus, a gente conseguiu antecipar vários problemas e nesse momento, evitar esse problema que outros municípios estão passando. Inclusive, Bruno, são várias coisas, vários tópicos nessa sua fala que eu gostaria de comentar, não sei se vou me lembrar de todos, mas a questão, né, da interação com os municípios e a interação entre os farmacêuticos, né, que é super importante, essa questão das trocas, dos empréstimos, isso acontece, muito comum acontecer, talvez existam algumas pessoas que estejam nos ouvindo e que, como assim, troca? Deixa eu só dar uma é muito comum. Eu penso, minha equipe que está assistindo aí, porque eu acho que talvez a gente não vai ter como responder todas as perguntas. E aí, à medida que o pessoal for perguntando aí, que eu estou vendo aqui, quais foram os novos antibióticos inseridos no elenco da UPA. Então, se vocês puderem, já vão respondendo isso para a gente poder responder o maior número de perguntas possíveis. E sobre essa questão dos questionamentos, a gente pode fazer de duas formas. Ao final da live, ou então até aqui agora, você pode colocar, a gente anota aqui seu e-mail ou o e-mail da coordenação para que as pessoas possam enviar esses questionamentos, ou então as pessoas também podem enviar para os questionamentos ou para aqui para o Instagram do Conselho ou para o e-mail do Centro de Informação sobre Medicamento, que aí a gente pode encaminhar depois para vocês. Isso. Acho que a gente pode fazer dessas duas formas, né? Se tiver alguém da equipe de Bruno ouvindo, hoje tem uma pessoa aqui falando sobre a dexametasona, é uma novidade que saiu hoje mesmo, mas foi um pré-print, os resultados ainda não saíram,
Mas acho que isso fica para outra conversa, que senão a gente perde a oportunidade de conversar com o Bruno. É, E aí, o que é que acontece? Essa questão da colaboração entre os farmacêuticos, os diversos municípios, isso é super importante, né? A questão do planejamento, é um planejamento anterior. A gente sabe que tudo isso começou no final de dezembro em Wuhan, então foi possível. A Organização Mundial da Saúde ela já estava dando alguns tipos de alertas, é claro que ainda não era classificada uma pandemia, mas já estava se verificando que Então, poderia acontecer esse surto, esses casos começarem a aparecer em outros lugares e chegar em outros países, como foi o que aconteceu. Então, eu acho que a Prefeitura de Salvador, como um todo, ela está sendo muito assertiva, né, na condução dessa crise que a gente está passando, né, essa crise sanitária. Né? Tem a questão da seleção dos medicamentos, né, que é importante esse planejamento, não só a seleção, né, Bruno, mas também a questão da aquisição, né, porque é todo um processo que o sistema de saúde ele passa, o sistema municipal de saúde, ele precisa de tempo para poder comprar. Você quer falar um pouquinho sobre isso? é isso. Sobre a questão do tempo no momento... Por isso que é importante quem trabalha nos municípios, no serviço público, sabe que tudo que a gente vai comprar vai ser licitado. Então, diferente de outros que trabalham na rede particular, quer um medicamento, tem o dinheiro, compra e é muito mais fácil. Mas mesmo nesse momento, Fernando, você pode ter dinheiro e não conseguir comprar os bloqueadores neuromusculares, entendeu? Mas no serviço público, a gente tem que trabalhar sempre com bastante antecedência, porque a gente vai ter que trabalhar tudo com licitação. É lógico que, devido à urgência, o governo federal lançou algumas normas aí, algumas leis, falando que a gente poderia comprar vários medicamentos por dispensa de licitação. Então, alguns Sim. medicamentos que a gente tem necessidade de urgência, a gente está comprando por dispensa de licitação, porque às vezes os nossos registros de preço não supriram o uso desse momento, porque, como exemplo eu falei, a quantidade de bloqueadores neuromusculares que a gente utilizava anteriormente é irrisória para o que a gente utiliza hoje. Então, teve vários medicamentos que a gente teve que fazer dispensa de licitação justamente por causa da urgência que a gente precisava para adquirir esses medicamentos. Então, é importante quem trabalhar no serviço público. Além disso, a gente ainda joga contra esse tempo aí, porque aí a gente tem que ser muito bem organizado para evitar que venha a faltar medicamento. Como eu falo, a minha equipe que fica mais ligada à compra fica sempre eu, JJ, Gessiane e Mainara. A gente trabalha com bastante antecedência, até na nossa normalidade. Nossos registros de preço são renovados a cada 8 meses para evitar que vença um registro e a gente não tenha outro, mas mesmo assim alguns medicamentos ficam em falta porque o processo pode vir a fracassar ou dar deserto, mas sempre a gente vai ter que trabalhar com antecedência e organização. Como a gente fala, a minha equipe, a gente analisa todo início de mês, a gente abre nossas planilhas, vê o que está para vencer nos próximos 8 meses, ou que o consumo aumentou muito de um item, para a gente abrir novos registros de preço, assim evitando a falta de medicamentos. Saindo agora um pouco, Bruno, a gente está chegando quase na metade do nosso tempo de live, né? Infelizmente o Instagram ele só dá 1 hora de tempo para a gente poder conversar. Mas saindo um pouco da questão, né? Porque assim, a gente está vivendo a pandemia, né? Com uma nova roupagem de o que o Covid está trazendo, um novo tipo de atendimento, uma quantidade enorme de pessoas sendo hospitalizadas ou até doentes em casa com alguns sintomas ou então assintomáticas. Mas as pessoas elas continuam adoecendo por outras questões, né? A exemplo das arboviroses, né? Das dengue, zika, chikungunya, das doenças crônicas não degenerativas, diabetes, hipertensão, né? Como é que vocês estão dando conta, né, desses dois cenários? Porque são dois cenários, mas ao mesmo tempo eles são complementares, porque, né, às vezes as pessoas até pode até ter dengue e covid ao mesmo tempo. Eu não sei se já teve algum tipo de relato desse,
Mas assim, as pessoas elas continuam adoecendo, né? É uma pessoa que vai precisar ir numa UPA por outra questão que não é o Covid, ou a pessoa que é hipertensa ou que é que tem hipertensão ou que tem diabetes, ela vai precisar ir na farmácia para poder ter acesso aos medicamentos que ela pega normalmente, né? Mensalmente. Houveram mudanças por causa, né, dessa restrição. A gente tem que ter um cuidado hoje com a questão do isolamento social. A gente sabe hoje que é a única maneira de evitar o aumento de casos, né, da Covid-19. Então, como é que a assistência farmacêutica ela tem se organizado? Houveram novas regras para as pessoas reduzirem essas idas às farmácias? Tem a questão agora da teleconsulta, né? A questão da prescrição. Quais são os documentos que as pessoas podem levar até as farmácias para poder pegar esses medicamentos, ter acesso a esses medicamentos? Você pode contar um pouquinho de como é que está esse cenário para vocês? Como eu falei, a gente fez algumas reuniões para pensando como seria o futuro quando começasse o número de casos de Covid para evitar a aglomeração e a disseminação do vírus. E a gente teve que flexibilizar algumas regras que a gente exigia anteriormente, por exemplo. Era o paciente que tinha que pegar seu medicamento e se fosse um terceiro, teria que levar um documento que autorizasse esse paciente a pegar, por exemplo. Então, hoje a gente não exige mais isso. A pessoa, um terceiro pode pegar um medicamento para um idoso ou para uma pessoa que tem hipertensão e diabetes para evitar que essa pessoa que é do grupo de risco vá pegar na nossa farmácia. Então, a gente tirou essa regra. A gente começou a dispensar medicamentos para 60 dias para evitar que o paciente vá. A gente diminuiu aí uma ida a ele por mês. Então, a gente, em vez de entregar o medicamento para ele por 30, a gente aumentou para 60 dias. A gente pede que a gente está tentando evitar aglomeração nas farmácias, porque, como eu falei, a gente tem 161 unidades Sim. espalhadas pela rede. A gente tem o aplicativo do celular, o app Cidadão, que pode informar ele onde que tem o medicamento mais próximo. É até bom que está na live aqui, apesar de só ter 60 pessoas online, mas existe também um aplicativo que ele é guiado por georreferência para mostrar para o paciente onde tem o medicamento. Muitos não Como é o nome do utilizam aplicativo? o app Cidadão. App Cidadão. Ok, eu vou anotar aqui. É importante passar isso para a população para evitar que eles também saiam do seu bairro para pegar medicamento em outro. Como é comum aqui em Salvador, parece que só existe a farmácia da Carlos Gomes, do Ramiro, do Quinto Centro, porque eu sei que elas são de fácil acesso. Mas os mesmos medicamentos que você pode encontrar nessas farmácias, você vai encontrar em farmácias no subúrbio ferroviário também, vai encontrar em Cajazeiras. E quando a gente conversa com a pessoa da fila, tem pessoas da fila do bairro, de todos os bairros. Quando a gente olha no aplicativo, tem um medicamento no seu bairro. Então, é importante utilizar o Sim. aplicativo para evitar que esse paciente também saia de um do seu bairro para outro. O que mais? Deixa eu lembrar aqui. Dentro da farmácia, a gente está disponibilizando máscara para os farmacêuticos e para os atendentes, face shield. A gente teve que disponibilizar álcool gel para limpeza de bancada e limpeza das mãos o tempo inteiro. Nas unidades tem dispensas com álcool gel também para a população puder usar isso. Então a gente está fazendo algumas coisas assim. Sei que como uma coisa nova e também a gente não teria como mexer na estrutura física, em construção e tudo, em 160 unidades, mas a gente está tentando fazer o máximo possível. A gente fez alguns documentos norteadores que foi passado para os farmacêuticos há poucos dias para tentar melhorar filas, organizar isso para evitar aglomerações. Mas a gente vem trabalhando desde o início da pandemia. Mas como eu falei, tudo é novo. É muita gente indo buscar medicamento. A gente tem 3 milhões praticamente de habitantes em Salvador. E Sim. 75%, como a gente conhece, é dependente do SUS. Então, as nossas farmácias estão muito cheias. E, fora isso, a quantidade de pacientes da rede particular que está vindo para nós que perderam os planos de saúde, que também está crescendo muito. Então, É. a gente tem enfrentado isso.
e tentando ao máximo evitar que pacientes que tenham comorbidades e são do grupo de risco venham pegar medicamento. Você falou do SUS, eu estou até com Farmalumb aqui, Democracia e Saúde, vida longa ao SUS, né? Porque a gente precisa, imagina, durante a pandemia tem muitas pessoas perdendo emprego, então possivelmente elas não vão ter como realmente ter acesso a planos particulares de saúde. E o SUS hoje, diante de toda essa pandemia, ele vem demonstrado que é mais do que necessário, é um direito, né, de nós brasileiros ter acesso à saúde gratuita e universal. Então, a gente não pode deixar de colocar sempre essa necessidade de garantir esse nosso direito. A questão você estava falando da reorganização, né? Tanto do cuidado com os profissionais que estão dentro da farmácia, né? Com os EPIs, né? Máscaras, face shield, a questão do álcool em gel e as filas, Bruno, porque a gente vê muito nos jornais, né? Que as filas, por exemplo, para os bancos, quem estava tentando organizar a prefeitura. E as filas nas farmácias, vocês têm conseguido organizar, estão tendo dificuldade, a população, ela está... Quem está indo até a farmácia está conseguindo se manter com a distância? Se não está, como é que vocês estão conseguindo, né? Porque assim, é uma preocupação, essa questão do distanciamento social. Fácil não é, mas muitos farmacêuticos e os coordenadores e gerentes das unidades estão tentando fazer que marcações no chão para mostrar que a pessoa tem que ficar 1,5 m distante de outros, evitando isso, mas o que eu falo para você que é muito difícil, porque, só como exemplo, quando a gente liberou o medicamento para 60 dias, teve várias pessoas que tinham pegado o medicamento no dia anterior e voltou para a fila para pegar o medicamento no outro. Porque aumentou mais 30 dias, ela queria pegar os medicamentos, então superlotou as farmácias sem necessidade alguma. Entendeu? Sim. Então, trabalhar com isso, a gente, como ele também saiu de casa, a gente não vai poder chegar e negar o atendimento. Porque aí evitaria que ele voltasse para pegar, mas a gente tenta passar isso para a população. Não precisa correr, porque os medicamentos, como eu lhe falei, dos pacientes crônicos de hipertensão e diabetes, a gente tentou comprar uma quantidade para abastecer e a gente não está desabastecido, tá entendendo? Tem alguns medicamentos que pode demorar de chegar, mas a gente não impacta a rede, não está impactando a rede. Então, a pessoa pode chegar e cumprir seus 60 dias. Acabou seu medicamento, pode pedir um amigo, algum parente, que não é do grupo de risco, para pegar o medicamento. Como eu lhe falei, utilizar o aplicativo, o app Cidadão, para o paciente não precisar circular, rodar a cidade em busca do medicamento, porque pelo aplicativo vai lhe orientar para pegar mais próximo de você e evitando isso. E, como eu falei, a gente tem farmácias que atendem 200, 300 receitas por dia, mas tem outras que atendem 5, 10 devido à baixa procura. Então, se a pessoa utiliza o aplicativo, ele pode chegar e ir para uma unidade que não tem aglomeração. Então, é importante isso, dividir essa população nos distritos sanitários. Eu acho que ele deva procurar os seus distritos, trabalhar as farmácias dos seus distritos, e se ver que está em falta no seu distrito, tem telefones da secretaria com uma ouvidoria que ele pode relatar que está em falta tal medicamento, que a gente vai estudar, ver o porquê que está em falta, tá entendendo? E tentar fazer a logística do medicamento para ver se é um medicamento que está em falta mesmo. Pode ser um medicamento que não tem demanda na unidade, por isso que a pessoa não pede, tá entendendo? Então a gente tem que estudar para evitar isso. Mas a gente tem que trabalhar justamente isso para fixar o paciente na sua zona, no seu distrito, evitando assim a aglomeração. Porque, como a gente fala, se você for rodar a cidade em alguns postos, eu vou pegar como exemplo o centro histórico. Se você for na farmácia da Gamboa, é tranquilo, uma farmácia tranquila, pequenininha, mas é tranquila. Mas se você for na Carlos Gomes, você vai ver lá várias pessoas aglomeradas, mesmo a gente tentando evitar. É lógico que a gente está tentando evitar essa aglomeração, a gente diminuiu o número de pessoas que ficavam sentadas no mesmo local, mas mesmo assim, como eu falei, é um desafio muito grande. Você falando dessa questão do aplicativo Cidadão, né, ele está estritamente relacionado com as questões
de promoção do uso racional de medicamentos, que entre elas o acesso ao medicamento é um dos pilares, né, para o uso racional do medicamento, né? E já de antemão quero deixar aqui o comprometimento do Conselho, né, para a gente disponibilizar essa informação no site do Conselho, dizer que existe o aplicativo, que os farmacêuticos, quando por acaso vier alguma pessoa que precise dessa informação, que eles saibam, que eles possam orientar a pessoa a procurar a farmácia, né, mais próxima da sua residência. Né? Eu vi aqui, Bruno, que entrou Rejane faz parte, né, do grupo de farmacêuticos do município de Salvador. Eu vi que Lélia também entrou. Lélia, na época que eu trabalhava no município, ela era da assessoria de comunicação. Ela continua? Continua. Pois é. Bem-vinda, Lélia. Obrigada por estar aqui assistindo a gente. É, tem vários elogios aparecendo nos comentários, né? Isabelle, ela tá passando aqui para mim, mas a gente ainda não vai falar sobre isso. Tem uma outra questão que eu queria abordar contigo, né? Que é eu primeiro saber se, além da questão do aplicativo que está nessa, né, que está elencado diretamente com a questão da promoção do uso racional de medicamento, existem outras ações que o município ele tem feito, e além disso, né, aí a gente já pode começar a conversar, que a gente já está entrando agora para os 20 minutos finais da live, se existe alguma sugestão de você, enquanto coordenador da assistência farmacêutica do município de Salvador, sugestões para os farmacêuticos que estejam em outros municípios que estão tendo dificuldade durante agora a pandemia, como é que eles podem atuar, como é que eles podem se organizar para passar por esse momento? Porque a gente sabe que aqui no município de Salvador chegou primeiro, os números de casos eles aumentam mais, a população é muito maior, né? Aqui a gente tem acesso ao aeroporto, mas o Covid ele começa a se espalhar pelo estado. Então, em outros municípios, que são municípios menores, está começando a aumentar o número de casos agora. Então, como é que essas pessoas, esses farmacêuticos que estão, né, nesses outros municípios, eles podem criar estratégias para poder se organizarem, né, frente a essa pandemia que a gente está vivendo? O que acontece? Às vezes a gente cria algumas coisas, mas coisas aí nesse momento, como uma coisa nova, a gente não pode ficar parado pensando o que fazer, a gente tem que copiar. Então, muitas das coisas aqui a gente tem que ver como outros países estão passando nesse momento, como a gente fez. A gente via o que aconteceu na China, depois que viu o que aconteceu tanto na Itália e na Espanha, que foi a escola nossa para a gente trabalhar o que está acontecendo hoje no município de Salvador. O importante nesse momento, eu acho, é a união, troca de informações entre os farmacêuticos da rede, tanto entre no município da Bahia, mas também com de outros estados, porque é importante essa troca de informações para ajudar nesse momento. Como eu falei, a gente tem que é um trabalho em equipe. Precisamos de informação e precisamos programar para evitar faltas, entendeu? Então, nesse momento, como eu lhe falei, a gente tem que pensar, primeiramente, nos grupos de risco. São as pessoas que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar para todos, mas a gente tem que olhar primeiro para o grupo de risco para evitar que esses pacientes vão para a rua pegar medicamentos. A gente tem que traçar estratégias para, se outros terceirizados pegam, outros municípios já estão tendo medicamento em casa para alguns pacientes, entendeu? Então, tem que traçar estratégias. Cada município tem uma estrutura diferente, então tem vários tipos de estratégias que podem ser feitas para trabalhar essa população. E o lance é, como eu lhe falei, troca de informações, eu acho que é a coisa mais importante. Existem os municípios todos têm acho que o contato das pessoas, tem um grupo de farmacêuticos da Cefarba. Tem um site da Cefarba que se comunica, então por ali você pode trocar informações, pedir informações. Depois eu posso disponibilizar aqui também o telefone da secretaria e o e-mail, como você falou. Mande mensagens para você e você repassa para a gente responde.
entendeu? Porque eu acho que nesse momento é troca de experiências mesmo, para eles atacarem. É lógico que o município de Salvador é a capital, o lugar que mais tem pacientes, pode ser que é diferente de um município menor, mas muitas informações que a gente está vivendo hoje a gente pode passar. Então, como eu estou fazendo, eu não posso chegar para você aqui e listar o que a gente vai fazer, o que a gente tem que fazer, mas acho que cada um pode mandar, perguntar para a gente, que a gente pode chegar e nessa troca de ideias, dar várias sugestões para ele enfrentar nesse momento. E o importante tem vários municípios que ainda não tiveram casos. Então, é melhor já começar a se planejar agora, antes de acontecer nenhum caso, para quando começar a chegar, você já está precavido. Para evitar falta, para evitar alguma coisa que outros municípios estão enfrentando nesse momento. Por exemplo, como a gente falou, a falta de bloqueador neuromuscular. Sim. Tem uma questão que, antes até da abordagem da questão das estratégias que os farmacêuticos eles podem atuar, né? Essa questão é super importante do planejamento. Mas tem uma coisa, Bruno, que eu queria te perguntar, né? A gente está vendo que tem diversos estudos saindo desde o início, né, da pandemia sobre possíveis tratamentos que podem ser realizados com medicamentos. A gente sabe que até o momento a gente não tem nada que cure nem que previna, né, por meio de um medicamento. A gente sabe que hoje o isolamento social e a proteção, né, respiratória com máscara, lavagem de mãos é o que garante que a gente possa reduzir essa contaminação. Mas aí a gente tem, né, hidroxicloroquina, ivermectina, né, hoje a bola da vez é a dexametasona, teve tantos outros medicamentos, né? São estudos, a maioria deles são estudos preliminares, ensaios clínicos que ainda estão sendo desenvolvidos, alguns com metodologia não tão boa, por exemplo, a dexametasona. A gente saiu hoje que ela está sendo realizado o ensaio clínico, ainda não tem os resultados desse ensaio, são resultados preliminares, né? De que existe a possibilidade de redução de mortes de pessoas em leitos com a ajuda de respirador, se for utilizada a dexametasona. E aí, assim, diante dessa tá, a gente diz assim, né, que é infodemia, que é o termo que está sendo cunhado para poder falar sobre essa avalanche de informações que a gente está vivendo na pandemia, né? Como é que o município de Salvador, eu sei que no momento que o paciente ele vai na farmácia, ele só consegue pegar, ter acesso ao medicamento se ele tiver com os documentos que você citou anteriormente, inclusive a prescrição, né, do médico, né, ou odontólogo, né, que seja, do prescritor. É, mas vocês têm sentido uma pressão da população sobre essa questão de querer tratar por causa dessas informações? Como é que vocês estão sentindo essa questão, né? Eu acho que todo mundo está vendo que logo quando saiu o primeiro estudo falando sobre a hidroxicloroquina, no outro dia todas as farmácias, eu acho que já não achavam mais medicamentos para a hidroxicloroquina, e o que impactou a falta para vários pacientes que tinham lúpus. Quando saiu o documento da ivermectina, num domingo, no outro dia, todas as farmácias do Brasil não tinham mais ivermectina. O ministro da Tecnologia falou que estava fazendo um estudo com a Anitta. No outro dia, o medicamento já não estava mais nas prateleiras. Então, a gente sabe que existe a pressão da população, mas, ao mesmo tempo, sim, a gente não vai deixar que... a gente não vai ser responsável de liberar esses medicamentos, a gente sabendo que não tem estudo nenhum que comprove que se funciona ou não. O que acontece é o seguinte, são medicamentos que a gente já tinha na nossa rede. Tanto sim, a hidroxicloroquina, quanto a ivermectina e quanto a dexametasona hoje, são medicamentos que a gente já tem na rede, não é uma coisa nova. O que a gente fez foi adquirir um pouco mais, porque, como eu lhe falei, tudo era novo. Quando a gente começou a se planejar, a gente começou a se planejar lá de fevereiro, como eu lhe falei, e o que tinha se falado naquela época era que a hidroxicloroquina era muito eficaz. O que a gente fez foi adquirir um pouco mais, porque como a gente já atende alguns pacientes,
na nossa rede, a gente ia poder atender se não houvesse uso desses pacientes. Depois chegou a nota informando que não é tão eficiente. Chegou outro estudo de 96 mil pessoas que falou que não era eficiente, mas depois foi retirado esse estudo. Mas a gente tem esse medicamento na rede ainda. A gente está fazendo um estudo para disponibilizar, se o paciente assinar o termo de responsabilidade junto com o médico. Esse medicamento não vai ser liberado nas farmácias, entendeu? Isso aí só vai ser se for para paciente internado. Sim. Mas como eu falei, a gente não tem ainda a gente tem esse medicamento na rede, mas a gente vai fazer isso, vai estar estudando esse documento. A ivermectina, a gente, como eu lhe falei, já é outro medicamento que a gente tem normalmente na rede. Houve uma procura muito grande e acabou na nossa rede, a gente adquiriu mais um quantitativo, mas como eu lhe falei, já era uma coisa normal. Uma coisa que eu estou achando absurda é o número do uso de azitromicina. Qualquer problema de saúde que tem hoje, o médico está prescrevendo azitromicina. Não tem a gente sabe que desses medicamentos é um dos medicamentos que fazem parte do eficaz no tratamento da Covid, mas está passando azitromicina de forma desenfreada, e isso daí vai causar um problema futuro, que eu acredito que vai criar superbactérias aí, devido ao uso desenfreado de azitromicina nesse momento. Então, a gente não está a gente disponibiliza na rede, via receita, azitromicina e ivermectina, mas a gente não disponibiliza a hidroxicloroquina na rede, não. E se for utilizar, vai ser utilizado para pacientes internados. Entendi. Acho que deu para esclarecer bastante como é que vocês estão lidando com essa questão. A gente só tem 10 minutos. E aí eu vou... A gente tem que ter muita calma, porque é muito vídeo de fake news passando aí, falando sobre hidroxicloroquina, de ivermectina. Como a gente é criador de opinião, formador de opinião, é importante. Hoje mesmo eu estava na secretaria, uma pessoa me perguntou se eu tomaria ivermectina sem estar doente. Eu falei, eu não tomaria. Para prevenção. Aí a pessoa, então não vou tomar. Eu falei assim, eu não tomaria. Porque não existe isso, não é assim, a ivermectina não é vacina. Então é importante que quem está assistindo aqui, que é formador de opinião, mostrar que isso aí não existe estudo nenhum. Aí tem várias brigas no grupo da família essa semana, justamente uns defendendo hidroxicloroquina, outros defendendo ivermectina, e aí eu entrei no meio e falei que não tinha estudo nenhum, aí acalmou os ânimos quando entrou um farmacêutico. Mas é importante a gente, que é criador de opinião e formador de opinião, passar isso. Porque não existe nenhum medicamento ainda comprovado, tá entendendo? E ivermectina não é vacina. Eu trabalho no Centro de Informação sobre Medicamento do Conselho Regional e eu e mais alguns outros farmacêuticos de outros centros de informação, desde o início da pandemia, a gente tem elaborado alertas e notas técnicas justamente, né? Sobre todos esses medicamentos que vêm aparecendo, né? Até porque a gente, como você falou, nós somos formadores de opinião. E até como eu falei com o Ginário na outra live, nós estamos, né? Nós estamos moderando a comunicação entre os cientistas, quem está ali fazendo as pesquisas, elaborando os métodos, e a população. Então, nós estamos nesse meio como articuladores, né, da tradução desse conhecimento para que as pessoas elas não usem de forma inadequada todos esses medicamentos. Lembrar que não existe medicamento que previna nem que cure, né, o COVID. O que existe são possibilidades de estudos e que quem está utilizando em ambiente controlado dentro dos hospitais, né? Justamente para verificar se vai realmente ter algum efeito, é sempre com acompanhamento. Então é bom a gente deixar claro que não façam automedicação, procurem o farmacêutico, os farmacêuticos estão acessíveis a todos, né, nas farmácias. As farmácias são consideradas hoje estabelecimentos de saúde essenciais durante a pandemia. Então, e além de termos a obrigação de ter um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento dentro desses estabelecimentos. Bruno,
A gente tem 7 minutos ainda, e aí eu gostaria de ler alguns comentários, algumas perguntas. Vou escolher duas para poder a gente bater esse papo também com as pessoas que têm colocado algumas informações, tá bom? Tá bom, deixa. E como a gente só vai Bom, responder duas, o pessoal que tiver mais dúvidas pode mandar um e-mail para a Fernanda que eu e minha equipe a gente vai responder. Então, logo receber esse e-mail, a gente responde, entendeu? Então, se não der tempo ou a Fernanda não escolher essa sua pergunta, pode mandar o e-mail que a gente vai responder posteriormente. tem uma pergunta que é assim, eu não sei quem foi que colocou. Mas tem assim, existe um elenco mínimo padronizado na Portaria Federal 2048 de 2011 para serviços de urgência e emergência? Existe, mas o que acontece, como eu tinha falado no início, é livre também para a equipe médica ver se é necessário um outro item que não está nessa lista. Então, geralmente, como as nossas aquisições é norteada pela Rename, então também existe um rol de medicamentos para a urgência e emergência, mas tem medicamentos também que não está na Rename que nós adquirimos. Então, também é livre para a pessoa do seu hospital ou da sua UPA adquirir medicamentos fora dessa lista que você vê que é necessário. O município tem autonomia, né, Bruno? Existe uma lista base É, que pode sim ser referenciada, que pode ser utilizada, mas também cada município, cada estado, ele tem suas particularidades, né, epidemiológicas, tem diversas questões que devem ser avaliadas na hora dessa decisão. como exemplo, Salvador, a população negra é a maior parte, é uma população muito grande, então a gente vai ter muitos casos de hipertensão, diferente de outros municípios que deve ter o número de pacientes com hipertensão inferior. Então, cada município tem que ser tratado de formas diferentes. Então, existe uma lista mínima, mas essa lista pode ser modificada de alguma forma. A outra, acho que deu para esclarecer a pessoa. A outra questão foi Jane que colocou. Ela escreve assim: sabemos que 95% da matéria-prima vem da Índia, né? No caso da matéria-prima da elaboração dos medicamentos, da fabricação dos medicamentos. Isso tem impactado na aquisição de medicamentos? É verídico que o número de mortes tem aumentado pela falta de medicamento para manter o paciente entubado? Só voltar como exemplo de Salvador. Logo quando começou o uso, falando que a hidroxicloroquina era parte do tratamento da, da Covid, nós tínhamos uma compra já feita para ser entregue em Salvador há muito tempo atrás. E aí a Índia chegou e bloqueou a venda da hidroxicloroquina para tratar a sua população. Então, a indústria farmacêutica mandou uma carta para mim falando, olha, não vou ter como atender vocês, porque a Índia não vai liberar. E a hidroxicloroquina vem de lá. Aí, o que aconteceu? Aí entrou o presidente solicitando que o presidente de lá liberasse os pedidos do Brasil, e aí nossa hidroxicloroquina chegou. Então, o que ela fala aí é real mesmo. Boa parte das matérias-primas vem da China e da Índia. Eu acho que 95 é muito para a Índia. Eu acho que não é isso tudo, não. Mas boa parte é China e Índia que vem as matérias-primas. E aí isso causa impacto, sim. E provavelmente, é como eu lhe falei, as coisas pode acontecer mais lá na frente ainda, não agora. Porque pode ser que a gente tinha uma quantidade de matérias-primas aqui anterior à Covid, pode ser que está faltando e está impactando sim. A outra que ela está falando, eu posso deixar claro que não é o problema de Salvador, esse lance de paciente morrer por falta de medicamento de intubação, que, como eu falei, a gente está abastecido. Mas existem relatos e notícias na mídia de estados que não têm esses medicamentos, e aí o respirador não é tão eficiente devido à falta deles. Então, provavelmente pode contribuir para a morte do paciente. Eu não sei se a falta dele vai contribuir para isso, mas acho que ele não é o termo.
que ele vai morrer por falta desse medicamento, mas pode contribuir. A nossa live ela vai cair agora, mas eu vou voltar, vou chamar vocês de novo e as pessoas